Por O que favor. o Lula ganhou na China? Eu vou colocar aqui a matéria, que eu achei uma mais genérica de informações, André, que é Hum, da BBC. E vamos lendo aqui, observando quais foram os pontos para a gente acompanhar aqui o sim. que o Lula efetivamente conseguiu fechar, conseguiu resolver, organizar lá na China. Deixa eu compartilhar aqui a tela, apresentar, compartilhar a tela. Lula na China, essa aqui, compartilhar. Os recados que Lula deu durante sua viagem à China. Leandro Prazeres, lá de Pequim, da BBC, lá de Pequim. Eu gosto disso. Repórter que sentiu ali o cheiro da coisa, né? A gente Uhum. fica entrevistando os outros pelo telefone, pelo zap, não. A viagem do presidente Lula à China foi marcada por uma série de mensagens relativamente claras sobre aquilo que deverá ser a sua política externa neste seu terceiro mandato. Tanto por meio de agendas, de discursos, quanto pelas agendas, Lula deu mostras de que vai manter a aposta nas parcerias com o chamado Sul Global e suas críticas aos fóruns e organismos tradicionalmente ligados ou controlados por potências como os Estados Unidos. Olha, nada mais previsível perante o que é o Partido dos Trabalhadores, a própria história do PT. O PT é um partido de esquerda que surge num contexto em que o mundo polarizado, uma parcela expressiva da sua militância original, não era pró-Estados Unidos, era pró-União Soviética, tem que ter clareza. Inclusive de alguns países ali do leste europeu. Era o mundo da época. E o PT surge a partir de uma corrente de esquerda da Igreja Católica que sempre teve um pé atrás, sim, com os Estados Unidos. E aí entra a própria postura dos Estados Unidos, que sempre enxergou a América Latina como uma extensão de seu quintal, a começar pelo México, a começar por Cuba, a começar por Porto Rico, que é o estado que não é estado, e para nós aqui do Cone Sul, então nem se fala. Veja você que o Trump, com toda a boa relação que tinha com o Bolsonaro, o Biden, o tanto que ele fala bem do Lula, ele ainda não pisou aqui no Brasil. Nem o Trump, nem o Biden. É. Veja você. Isso revela que não é prioridade dos Estados Unidos. Então, é bastante óbvio que Lula vai focar neste sul global. Você não acha, André? Também acho, Gosta. E da parte da China, idem, né? A China quer proximidade com os países da América do Sul, e isso é cada vez mais, assim, uma realidade, né? A China, porra, a China tá com tudo e muita prosa na Venezuela, na Argentina, comprando tudo, Deus e o mundo e tal. E a viagem do Lula, naturalmente, foi proveitosa, sobretudo pela quantidade de parcerias e acordos assinados, né? Naturalmente, que parte desses acordos, assim, são de acordos de intenção colaborativa, vamos trabalhar junto nisso, naquilo outro, mas algumas coisas chamam a atenção, como, por exemplo, um acordo que visa colocar um satélite onde vai ser half-half, meio Brasil, meio China, né? Assinaram um outro acordo também com o Banco de Desenvolvimento da China, que vai injetar 7 bilhões de dólares. O Lula cismou, né, no discurso dele com o tal do dólar, né, falou, por que todas as transações do mundo são em dólar, todas as transações comerciais, por que não faz transação em real, transação na moeda chinesa e tal, não sei o quê, uma alfinetada aos Estados Unidos, tudo bem, mas assinaram um acordo de 7 bilhões de dólares, né, em contratos de infraestrutura no Brasil, né, dinheiro chinês que vai entrar na nossa economia, né, outro acordo também assinado importante na exportação de produtos alimentícios do Brasil para a China, um protocolo assim já pré-definido para exportar carne suína, etc. Então, naturalmente, que foi uma viagem proveitosa. E amanhã o Lula vai estar em Abu Dhabi, né, cara? Reunido com o Fundo Soberano de Abu Dhabi, de Dubai e tal, e gente que tem muito dinheiro, dinheiro de petróleo e não tem onde investir, sabe? É o sujeito que está lá com alguns bilhões debaixo da cadeira e não sabe onde pôr. E, naturalmente, que o Brasil é um parceiro prodigioso, digamos assim, para esse dinheiro. Então, viagem, eu acho que dá para tirar vários pontos positivos dessa viagem do Lula à China. Eu acho que o ponto negativo foram as alfinetadas gratuitas aos Estados Unidos, cara. Nisso do dólar, etc. A visita a Huawei, não sei direito como pronuncia, se é Huawei. Huawei, Huawei, não é?
É o Eu Huawei, tenho Huawei, bem né? perto do português mesmo. Eu tenho sempre essa dúvida, se é Huawei ou Huawei. Pois bem, Huawei. A visita à fábrica da Huawei também, mas eu acho que a viagem do Lula você pode pôr na conta do grande diplomata que é o Lula, né? De fato, a diferença dele para o Bolsonaro nisso em política externa é uma É. coisa gritante, acachapante, né? Ele se sente à vontade, né? Ele contempla o orgasmo ali no sentido psicanalítico do exercício do poder, assim, ele goza com o poder. O Jair Bolsonaro não, cara, ele queria tirar proveito daquilo, ele não sentia, assim, o orgasmo do poder, que é importante demais, cara. O cara tem que estar, entendo, não tem nada sexual no sentido psicanalítico isso aqui, sabe? O gozo de você estar com muito prazer naquilo mesmo que você está fazendo, cara. Isso é muito claro no Lula, assim. E não era claro, era muito claro no Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Agora na Uhum. Dilma já não era, no Temer já não era, no próprio Bolsonaro muito menos. Então no Collor era, sabe? Isso é cada um, isso é cada um. Sim, sem dúvida. Mas eu acho que no frigir dos ovos a visita foi extremamente proveitosa para o Brasil, né? Pela quantidade de acordos assinados e mesmo porque foi a primeira visita depois da pandemia de um chefe de Estado a Pequim, não é? Com toda a cerimônia, com toda a pompa, com todos os ministros Protocolo, de né? Estado, isso, todo o protocolo, com todos os ministros de Estado da China presentes, discutindo com outros ministros de Estado do Brasil, etc. Né? E a China hoje é o nosso principal parceiro comercial, irmão, né? É aquela coisa, é uma ditadura odienta, não existe liberdade na China, você está me entendendo? As pessoas são perseguidas politicamente na China, mas quando a gente está falando de política externa, de dinheiro, de transação comercial, isso não existe, né, meu irmão? Você não pode fazer julgamento político de nenhum país quando o iene, quando a bufunfa, quando o dólar, quando o dinheiro, quando o caraminguá está em cima da mesa. Aí nesse caso, isso não existe. Né? E o Lula dá provas, mais uma vez, do grande diplomata que ele é. Concordo inteiramente. E vamos continuar aqui na leitura. Veja você o que o Lula disse. Os nossos interesses na relação com a China não são apenas comerciais. Temos interesses políticos e nós temos interesses em construir uma nova geopolítica para que a gente possa mudar a governança mundial, dando mais representatividade às Nações Unidas, disse durante o encontro com o presidente do Comitê Permanente da Assembleia Nacional Popular da China, o equivalente ao parlamento chinês, seria tipo o Pacheco deles, o Zhao Leji. Então, assim, não é indireta, tá explícito, assim, tá claro. Ele falou na frente do Rodrigo Pacheco, chinês, que, cara, não é comercial, é político, é geopolítico, é disso que a gente tá falando mesmo. Não é de dinheiro só, não, é de coisa mais séria, é do mundo multipolar. E aí entra, primeiro item destacado pela BBC, os principais recados. Vamos ler os recados gerais aqui para a gente comentar e pegar aqui os itens. Vai lá. A atenção agora ligada, André. Aposta no BRICS e Sul Global. Críticas ao sistema financeiro internacional. Aceno à empresa banida pelos Estados Unidos, a Huawei. Significados e consequências. Aí é a análise, né? Aí é a análise do cara. Uhum. Vamos ver a análise, que a análise é bom a gente ler. Para especialistas em relações internacionais ouvidos pela BBC, os recados enviados pelo Lula ao longo da viagem à China foram cuidadosamente pensados. A questão do dólar é uma tentativa de o Brasil se colocar como um dos principais pautadores da agenda no sul global, como um país que busca participar ou moldar a construção de um mundo menos centrado nos Estados Unidos, disse o professor Oliver Stunkel, de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Professor de réu da UFMG, visitante em Oxford, o Davison Belém Lopes, ele mostram que continuaria a ser revisionista suave. Lula é um revisionista suave na medida em que ele atua sem desafiar os seus pilares da ordem mundial, mas reivindicando a todo tempo uma rediscussão e uma revisão das regras do jogo, do jogo de novo para contemplar o Brasil mais generosamente com, por exemplo, um assento como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, para ter mais cotas em organismos multilaterais. Essa é a aposta.
É o que você tinha falado, né, André? Você acha que você fez um bom resumo mesmo, né, cara, dos itens aqui que o Lula pautou lá. O que você acha, meu velho? Eu acho bem isso, cara. Mas assim, a questão da Huawei, isso é uma coisa muito mais delicada. Eu confesso que eu não tenho conhecimento, porque é um tema muito complexo, esse negócio do 5G, não é? Porque o que corre a boca miúda é o seguinte: a Huawei, através da tecnologia de 5G, né, uma vez implementada no Brasil e tal, a Huawei entra, põe 5G aqui no celular, na vida de todo mundo e tal, e eles podem ter acesso a todas as nossas informações, a todas as informações, não só assim, informações particulares, pessoais, do CPF, mas informações de CNPJs. Você está me entendendo? De empresas brasileiras que eventualmente concorrem com empresas chinesas e também segredos de Estado. Isso é uma coisa muito séria, cara. Isso é um tema muito, muito complexo. Não é? Aí os Estados Unidos, guerra declarada à Huawei desde o tempo, desde do governo Trump, o governo Biden não foi diferente, continua ainda fazendo forte oposição à Huawei, não é? A influência tecnológica, cibernética chinesa e tal, etc. Mas vamos lembrar uma coisinha, os Estados Unidos da América grampeou, no governo Obama, tá? No governo do Obama, do democrata e tal, não sei o quê, grampeou um chefe de Estado brasileiro, tá, querido? Dilma Rousseff, foi grampeada pelos órgãos de investigação americanos. Os caras sabiam que a Dilma estava escrevendo, teclando, pensando. Isso é uma coisa muito grave, muito séria. O que é que aconteceu? O Obama pediu desculpas. O Obama pediu desculpas e ficou por isso. Você está me entendendo? Mas essa questão da Huawei, Costa, eu não sei se você já se aprofundou nisso, já fez um estudo mais profundo, mas eu acho que é uma coisa muito complexa. Em relação ao Huawei, cara, eu acho que o Brasil tem que ter uma postura Getúlio Vargas, velho. Olhar quem oferece mais, cara. Ser bem pragmático aí, cara, sabe? E Getúlio esticou a corda até o máximo. É claro que hoje a gente tendo a análise histórica do aspecto absolutamente nojento, hediondo, que foi a postura do eixo, mas naquele momento a gente não tinha essa, não sei o nível de informação que tinha o Getúlio também, e não quero fazer nenhum tipo de salvaguarda à postura de Getúlio. Mas, cara, ele conseguiu ganhar muito naquela negociação para o Brasil, fazendo um jogo dúbio, entendeu? Assim, isso é um ponto em conteste. Eu acho que se o Lula conseguir fazer esse tipo de jogo, o que eu acho, aí agora já é opinião, viu? Agora já não é informação. O que eu acho difícil, porque existe sim uma tendência a questionar a liderança natural dos Estados Unidos na América do Sul, pelo que os Estados Unidos nunca se mobilizaram, nunca se dedicaram à América do Sul. E a China tá dando tudo, cara. Os caras botam a ferrovia, os caras botam a indústria. Porra, Estados Unidos, faz aqui pra nós ter motivo pra defender vocês também, ué. Bota um dinheirão aqui também, cara. Vamos construir uns trem aí, velho. Vamos botar umas loucuras aqui. Vamos abrir o mercado aí pro agro aí. Não, ó, sem fronteira agora. Foda-se o fazendeiro lá do Mississippi, do Texas, ou da Carolina do Norte. Vamos importar as laranjas de Limeira, do interior de São Paulo. Não, ele não libera a importação de laranja nossa, que tem mais preço, mais qualidade de Limeira, lá no interior de São Paulo. Por quê? Porque fode o fazendeiro de laranja do norte da Flórida. O chinês compra. I'm so sorry, brother. I'm so sorry. I'm so sorry. Eu nem sei falar I'm so sorry em chinês, em mandarim, mas eu sei falar em inglês. Olha aí. Os caras estão chegando mais junto que eu sei, se a gente sabe falar I'm so sorry. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, essa guerra geopolítica entre China e Estados Unidos, né? Isso vai perdurar o século inteiro, sabe Deus o que ainda vivenciaremos, o que ainda veremos, né, Costa? Porque é aquela coisa, hoje é 2023, há 4 anos mesmo, há 4 anos, se um vidente, sabe, faz um resumão do que seria a Covid, a pandemia para todos nós, nenhum de nós acreditaríamos, entendeu? E, enfim, a gente não sabe o que ainda verá, né? Então, essa guerra vai perdurar por mais algumas décadas, mas uma coisa é certa, para a China superar a influência cultural dos Estados Unidos, vai precisar não de 100, mas talvez de 1000 anos. E olhe lá, porque você sabe dizer I'm so sorry em inglês, né? Me desculpe em inglês, mas não sabe dizer me desculpe em mandarim. Né? Você sabe o nome de 58 atores americanos e 215 cantores americanos, mas não sabe dizer o nome do maior sucesso, da Billboard chinesa hoje. Quem é o primeiro lugar na Billboard chinesa? Quem é o Elvis Presley da China? A gente não sabe, porque a influência cultural americana é uma coisa colossal. Mas você citou o episódio do Getúlio, né, que ficou ali
na gangorra, na corda bamba, entre decidir se fechava com o eixo ou com os aliados e tal. Dizem, cara, que o Getúlio estava para assinar um acordo com o eixo, porque o Getúlio era um admirador não do Hitler, mas sobretudo do Mussolini, né? E estava para fechar um acordo com o eixo, porque, porra, meu irmão, até 41, até a entrada dos Estados Unidos, depois de Pearl Harbor, a perspectiva é que a Europa ia ser dominada pela Alemanha nazista e a Grã-Bretanha, que era o último refúgio ali, era o Por isso último. que Churchill é tão importante, né? Isso, cara. Né? E a perspectiva é que a Alemanha ia arrasar a Europa, já tinha invadido Paris e o cacete. Hitler desfilou na Champs-Élysées e o Getúlio estava para assinar com esse, irmão. Diz que o Oswaldo Aranha é o cara que faz o discurso inaugural da ONU, irmão. É um sujeito, assim. O Oswaldo Aranha é um sujeito, assim. Ele está por trás da Semana de Arte Moderna de 22. Ele que conseguiu financiamento para aquela gente alugar o Teatro Municipal de São Paulo. O Oswaldo Aranha é um dos personagens mais fascinantes da história brasileira. E dizem que o Oswaldo Aranha entrou no gabinete do Getúlio, ele tem muita moral com o Getúlio, era o número 1 do governo, né? Pegou o acordo e rasgou. Pô. O embaixador alemão estava sorrindo já para mandar notícia, sacou? Aí o que aconteceu depois, né? Os Estados Unidos entrou na guerra, o Roosevelt veio ao Brasil, negociou a primeira construção de uma siderúrgica na América do Sul, siderúrgica toda financiada pelo Brasil, ou seja, o Brasil produziu o próprio ferro, né? O Getúlio montou a maior base aérea fora dos Estados Unidos no planeta Terra, no Brasil, na cidade do Natal, e aí o resto é história, né? Inclusive o Roosevelt veio ao Brasil, desfilou com o Getúlio de jipe na cidade do Natal, na minha cidade, né? Então, esse é um momento da história, uma passagem da história que me fascina muito, sabe? A Segunda Guerra. Eu sou um cara, eu sou obcecado por Segunda Guerra e a participação do Brasil, diferente do que a gente pensa, não foi uma participação irrelevante. O Brasil teve um papel, assim, primordial na Segunda Guerra, sobretudo com a base natalense. A gente mandou, assim, poucos soldados para combater na Itália, etc., mas mesmo assim não foi um contingente desprezível, etc. Eu sou apaixonado por Segunda Guerra, não sei você, Costa, mas assim, é um dos assuntos da minha vida, sabe? Que eu mais estudei, li, que mais me fascinam. Talvez na história mundial seja esse mesmo, junto, sei lá, da Revolução Sessentista, assim, da contracultura, talvez seja os assuntos que eu mais me dediquei de história mundial mesmo. História Uhum, brasileira, sem dúvida, é ditadura militar, assim, foi o sim. ponto, assim, que eu... Ah, não, e redemocratização, junto. Redemocratização e ditadura militar, ou seja, as coisas recentes, né, é mais ou menos isso. André, vamos começar agora. Rapaziada, eu pinto por aqui para falar da Homem de Melo. Você conhece essa empresa? A Homem de Melo está há 41 anos no mercado e é especialista em audiovisual, em equipamentos e agora eles estão com um serviço que, olha, tem muita utilidade para você. Trata-se da digitalização de mídias físicas. Sabe aquele DVD que está lá encostado, perdendo, sendo arranhado, ou aquela fita de videocassete antiga que está lá sendo mofada? Pois é, os caras digitalizam isso para você. Isso é, cara, isso é importante demais para você, eu vou te falar o porquê. Pensa no seguinte, muitas vezes você nem tem como assistir mais esse material, mas se você transforma isso num link para você colocar no YouTube, por exemplo, você pode mandar esse material para um primo seu que mora nos Estados Unidos, para um parente que está morando na Europa, na Ásia, não sei. Ou então você pode colocar num pendrive para assistir na televisão, assistir no carro. E aí você pensa, um DVD dá mais ou menos 1 giga. Então, um pendrive de 16 GB cabe 16 DVDs. Ou, se for de 32 gigas, claro, cabe 32 DVDs. Só para te dar uma ideia. E por que isso é importante? Muitas vezes a gente tem aquele vídeo, pela fita cassete ou aquele DVD de um casamento, de um batizado, de uma festa familiar, de um Natal ou um almoço em família, e talvez esse seja o último registro de pessoas que amamos que infelizmente partiram. Então tem lá o seu pai, por exemplo, fazendo um discurso, sua mãe dançando feliz numa festa, aquele tio, aquele avô seu almoçando, comendo ali, e pense, daqui 100 anos, esse será o registro para o seu filho, para o seu neto, ouvir a voz dessas pessoas tão importantes que infelizmente não estão mais entre nós. Sério, entre em contato com o Homem de Melo, nesse contato aqui embaixo, e peça um orçamento. Essas memórias, elas precisam ser eternizadas no digital, e as pessoas que partiram merecem essa homenagem. A digitalização, cara, é um ato de amor.